também. Aleluia. Bom dia a todos, a paz de Cristo. Gosto sempre de começar com duas perguntas. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, ele está feliz com você? Só checando. Outro dia eu ouvi um pensar em voz alta, tem esse outro lado. Falei, tem esse outro lado, é por causa dele que nós estamos aqui. Gente, nós já lemos aqui tanto o texto básico como o texto áureo. E eu gostaria que a gente pudesse prestar atenção na vida desse homem de Deus que, embora nunca tenha sido retratado nas Escrituras como perfeito, foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E não apenas foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, mas o texto de Atos 13, 22 também termina dizendo que, além de ser conforme o coração do Senhor, o Senhor diz que ele executaria toda a sua vontade. Então havia tanto um alinhamento de coração para com Deus, como também havia uma determinação e uma disposição em Davi de cumprir o propósito de Deus. E é muito importante que a gente consiga ter esse olhar para as Escrituras. Quando olhamos no Novo Testamento, por exemplo, a pregação de Estevão, em Atos 7, ele consegue simplesmente vir mapeando desde Abraão, o plano, a promessa de Deus, o desenvolvimento do plano de Deus, desde os patriarcas, o que Deus tinha para a nação de Israel, até que finalmente, quando chega em Salomão, falando do templo que ele construiu, Estevão faz o gancho e diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A partir do momento que Jesus disse na cruz, está consumado, o véu do templo se rasgou, algo mudou no plano e no propósito de Deus, mas eles não anunciavam a Cristo sem levar em conta toda a progressão dessa revelação do Velho Testamento. E à medida que nós entendemos essas verdades, a gente consegue não só entender a preparação para a fé, para o Evangelho, que ao longo de todo o Antigo Testamento nós temos, como também temos lições preciosas. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, falando dos relatos sobre o povo de Deus, a nação de Israel do Velho Testamento, a Bíblia diz: essas coisas lhes aconteciam e foram registradas para nosso exemplo, para nossa advertência, de quem são chegados os fins dos tempos. Romanos 15:4 também diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. E eu acredito que cada um de nós deveria olhar assim com muito privilégio essa oportunidade de estudar a palavra de Deus, de ter a macrovisão, o panorama geral. Aliás, estava comentando aqui agora há pouco, eu acho que essa é a maior escola dominical que eu já lecionei na minha vida. E dá gosto de ver vocês aqui num domingo como esse, que alguns tratam só como feriado, esquece até o propósito, e você com fome pela palavra de Deus. Então estou muito feliz de poder compartilhar com vocês essa aula. E eu gostaria que a gente pudesse ter esse olhar para a vida de Davi, que vem se tornar um dos maiores reis que a nação de Israel já teve e se torna também um exemplo para nós. Infelizmente, também em aspectos negativos, mas na sua grande parte em aspectos positivos. E uma das coisas que me chama a atenção quando Davi é separado, escolhido, aliás, a Bíblia diz que ele recebe 3 unções. A primeira acontece na sua casa, a Bíblia diz que foi no meio dos seus irmãos. A segunda, posteriormente, é quando, mais uma vez, ele é ungido rei. A primeira foi um ato profético, ainda não era um estabelecimento. Mas a segunda é quando ele foi ungido rei, diante da tribo de Judá apenas. E a terceira, quando ele foi ungido rei diante de todo Israel. Isso também me faz entender que Deus trabalha conosco de uma forma progressiva. Suas promessas não se cumprem todas de uma vez, de forma automática, não vem um download instantâneo. Nós precisamos saber esperar pelo desenvolvimento do plano de Deus nas nossas vidas. Davi diz no Salmo 41, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. A palavra ali, esperei com paciência, na verdade é uma repetição. Se fosse ser traduzida, talvez, de uma forma literal, seria esperei esperando. Mas essa palavra tanto falava da espera como da atitude correta
que é a paciência. Portanto, acredito que essa declaração, esperei com paciência, ela cabe muito bem. Uma fala da importância, né, de lidarmos com o tempo. Deus trabalha com processos. E a outra fala de uma atitude que devemos ter. Então, eu gostaria que a gente pudesse, né, dar uma boa olhada para a vida de Davi. Nessa primeira ocasião, quando ele foi ungido entre seus irmãos, a Bíblia diz que Samuel tinha uma direção de Deus, que era um dos filhos de Jessé. Aliás, eu acho muito interessante, essa semana ouvi um outro amigo, pastor Joel Pereira, de Volta Redonda, falando sobre quando Deus fala para Davi: enche teu vaso de azeite e vem. E não diz vai, e diz vem. É como se Deus dissesse: eu já estou aqui, eu cheguei, você só me acompanha, né? Você só se move atrás de mim. Mas quando ele chega lá, ele não tem o detalhe. E ele se impressiona com a aparência, e Deus precisa corrigi-lo, dizendo: o Senhor não vê como vê o homem, né? Normalmente a gente só vê a carcaça, o lado de fora, o exterior, né? Mas a Bíblia diz que Deus vê o interior, o coração. Naquele momento Deus não estava dizendo que Davi talvez não tivesse necessariamente algo bom por fora, né? Até porque a Bíblia diz que ele era de porte formoso, né? De bom semblante. Agora, de boa presença, alguns acreditam que isso fala da sua simpatia, do carisma, mas Deus está dizendo: não é isso, não se deixe enganar pela aparência. Deus estava dizendo: eu estou atrás de alguém cujo coração seja parecido com o meu coração. Então, o nosso foco aqui é terminar essa lição com um panorama da vida de Davi, tentando compreender o que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu já vou adiantar, não se trata de perfeição, mas de alinhamento do coração. Isso também é algo que a gente precisa entender. Precisamos conscientizar que Davi, assim como muitos outros, é apresentado como modelo, inclusive em um aspecto, né, sobre algo a não ser seguido, mas futuramente Deus fala para Salomão, que foi o sucessor de Davi. Em 2 Reis, capítulo 3, no versículo 14, Deus diz assim: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então, muitas gerações depois, com outros reis sendo levantados, já com um período do reino dividido, reis sendo levantados para governar em Judá, Davi era apresentado como um modelo daquilo que Deus esperava daqueles reis. Então, acredito que se a gente conseguir no final da lição assimilar a ideia do que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus, entender que Deus acabou tratando Davi como modelo, embora distinguindo essas atitudes positivas e negativas, a gente vai ter conseguido compreender o propósito, né? Então, considerando essa escolha que Deus traz, que não é relacionada com o lado de fora, mas com o lado de dentro, nós não podemos falar de Davi sem levar em consideração Saul. Assim como é difícil falar de Eliseu sem levar em conta Elias, né? Porque Deus fala para Elias: você vai ungir Eliseu, filho de Safate, profeta em seu lugar. Elias desistiu antes de terminar o seu ministério. E Deus está dizendo: arrume alguém, né? O ministério é algo tão sério, gente, que até para desistir o cara tem que ser responsável. Então Deus diz: deixa alguém que termine aquilo que você não quer terminar. No caso de Saul, não se tratava de a semelhança de Elias, Saul não querer mais. No caso de Saul, foi Deus que olhou para Saul e disse: eu é que não te quero mais, né? E a gente precisa entender que exatamente naquilo onde Saul foi criticado, confrontado, exposto pela sua desobediência insistente, Davi é apresentado nas Escrituras, apesar de imperfeito, de falho, né, e de um pecado, inclusive diríamos mais, crimes, né, cometidos por ele, porque ele não feriu só a palavra de Deus no aspecto espiritual. A lei de Moisés era a constituição que regia o povo. Apesar disso, ele é apresentado na Bíblia como alguém cujo coração era predisposto a obedecer ao Senhor. E a vida de Davi, né, ou o relato da história da sua vida, começa com a Bíblia destacando, em primeiro lugar, o seu trabalho literal como pastor de ovelhas no campo. Depois ele é introduzido no palácio, né, a convite ou solicitação de Saul, ainda que da parte de Saul não tenha sido específico, ele é introduzido como um músico. A Bíblia diz que quando ele começava a dedilhar a harpa,
o espírito mau, né, se apartava de Saul. Alguém disse que isso faz lembrar o ditado, quem canta seus males espanta, e eu digo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Senão o próprio Saul estaria cantando, não era a música. Eu creio que era a presença, a unção de Deus sobre a vida de Davi, né? Talvez, como sugeriu um outro amigo, o fato de Saul perceber em Davi algo que ele já carregou e não tinha mais. De alguma forma despertava algo bom que ele já, na prática, não sabia mais o que era. Mas ali, dentro desse contexto, nós vemos Davi se aproximando aí dos bastidores, até que chega o momento onde Davi não é mais visto só como pastor, que cuidava das ovelhas, nem como músico, mas ele é elevado na sua categoria de reconhecimento, né, ao patamar de soldado, de guerreiro. Nós temos aquele grande episódio da vida de Davi, um dos seus momentos icônicos, quando ele enfrenta a Golias. E é interessante que muitas vezes a gente pode pensar, puxa, o cara deu a sorte de aparecer do nada, né, virar herói, sair por cima da carne seca. Mas uma vez eu ouvi alguém declarar que antes de derrubar gigantes em público, você vai ter que treinar, matar ursos e leões no secreto, né, sem público, sem torcida. Aquela disposição dele de defender aquelas ovelhas, de arriscar a sua vida, fez com que Deus visse nele um comportamento e o entendesse como confiável para fazer o mesmo pelas suas ovelhas. Algo que nós vamos terminar observando na lição é esse retrato, né, de Davi como rei e sendo tratado por Deus na perspectiva de quem ia apacentar o rebanho de Israel. Então, isso também merece a nossa atenção. Mas quando Davi vai para a batalha com Golias, a gente tende a dizer que ele venceu o próprio Golias com uma funda e uma pedra. E uma vez eu falei, isso não é verdade. Alguém falou, é mesmo, porque ele pegou 5 pedras. Eu falei, não, mas jogou uma, né? Então não estou falando da quantidade, eu estou falando da funda e a pedra. Quando Golias começa a amaldiçoar Davi, Davi olha para ele e diz, você vem contra mim com espada, né, com lança, com escudo. Ele diz, mas eu vou contra ti. Ele não diz com uma funda. Ele diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não foi lutar meramente com uma funda. A chance de lutar apenas com a funda contra um guerreiro experimentado era arriscar demais. Ele olha para aquele camarada e diz, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi se deixa tomar de indignação. E ele diz, se ninguém aqui consegue acreditar que Deus pode fazer algo, que Deus pode usar alguém, eu vou ser esse cara. Né? Aliás, as declarações dele nos Salmos sobre como a unção se manifestava na sua vida é, o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha. Né? Aliás, honestamente falando, eu e você precisamos reconhecer que Davi, como soldado, apesar de na sua guerra contra Saul, contra Golias, ele ainda ser considerado alguém inexperiente, esse quadro muda rapidamente. A Bíblia nos revela que Davi começou a ser colocado por Saul para liderar os seus exércitos, né? E nesse posicionamento de liderar os exércitos, ele saía vitorioso para onde quer que fosse. Davi, nessa perspectiva, né, de um guerreiro, eu acredito que nós podemos destacar que ele era um camarada assustador, né? Todos os seus 6 de conquista, aliás, nenhum outro exército teve o poder de conquista como o exército de Davi. Mas mesmo antes dele liderar seu próprio exército, ele não apenas se dispõe a enfrentar Golias e o vence. A Bíblia diz que o rei Saul, querendo se livrar dele, tinha feito uma promessa de que quem vencesse Golias ia se tornar seu genro. Mas ele dá a filha que tinha prometido a Davi em casamento para outro, porque ele começou a ficar enciumado. Mas alguém disse, você pode usar essa mesma promessa para se livrar do menino. Exija um dote que não é dinheiro. Exija que ele mate 100 filisteus. Pastor, a minha Bíblia não diz que mandou matar. Bom, o rei falou, me traga 100 prepúcios de filisteus. Né? O prepúcio era o resultado da circuncisão, que um filisteu nunca se permitiria fazer. Né? Então, ele tinha que matar esses caras. Ele tinha que matar 100 inimigos. A Bíblia diz, Davi e os seus homens voltaram com 200 prepúcios. Ele diz, olha, está um dote extra. Né? Ele matou 200 filisteus só para honrar aquele pedido do rei.
né? Davi, nessa perspectiva humana, aos olhos do inimigo, era com perdão da palavra, mas tentando usar a palavra que o pessoal, né, usa mais hoje, era um animal, né? Era um monstro, era alguém terrível. Deus fala para ele a respeito do templo: ótimo você querer construir, mas não vou te deixar fazer isso não, você tem muito sangue nas suas mãos. E como soldado, ele entende que não se tratava de violência por violência, mas de cumprir um propósito, que a nação de Israel, desde que havia entrado na terra prometida, nunca tinha cumprido. Eles nunca haviam exterminados os cananeus, os inimigos da terra, como Deus havia ordenado. E parte da razão pela qual Davi é chamado de alguém que queria cumprir a vontade de Deus, é porque ele fez o que ninguém antes dele fez, desde os dias de Josué. Ele foi o primeiro a levar a nação de Israel a possuir a totalidade da terra prometida e a subjugar todos os seus inimigos. Então, depois desse olhar para Davi como, né, pastor e músico, em segundo lugar, a gente precisa desse olhar para ele como soldado e ver como a mão de Deus estava sobre ele. No entanto, não demora muito para que ele passe, como foi destacado aí na lição, para a condição agora de perseguido, de alguém que foi literalmente caçado por Saul. E aqui que eu e você precisamos pensar numa outra perspectiva, quando falamos do plano de Deus. Não é porque Deus chamou alguém, seja para um ministério, para um propósito específico, que essa pessoa não vai enfrentar dificuldades. De alguma forma a gente acredita que por ter um chamado, a gente talvez deveria estar debaixo de um favorecimento diferenciado, de uma proteção super especial, e não há nada na Bíblia que garanta isso. Pelo contrário. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 16, 9. Ele diz: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Né? Outras traduções dizem: uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor, mas há muitos adversários. Mas foi o Senhor que abriu a porta? Sim. E do lado de lá da porta Deus abriu, tem adversário, Paulo? Aham. Porque o fato de Deus abrir uma porta não garante que não haverá adversários, mas garante que você terá recursos para vencer toda oposição. Né? E Davi, de alguma forma, ele sabe lidar muito bem com isso. Né? A declaração dele: esperei com paciência no Senhor, né? Era evidente que em alguns momentos ele mesmo ficava aflito com tudo aquilo que ele passava, com tudo aquilo que ele enfrentava. Né? Ele, por exemplo, no Salmo 56, no verso 8, ele diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Particularmente, eu não creio que ele está falando de Deus ter um contador de passos literal. Né? O Deus onisciente, presciente, sabia tudo. Mas é uma forma simbólica dele dizer: o Senhor sabe há quanto tempo eu estou longe de casa, longe do meu lar, fugindo por causa de Saul. O Senhor tem visto toda a minha peregrinação. Basicamente, ele estava dizendo para Deus: o Senhor não é indiferente às minhas dores. Nos seus salmos, ele nunca deixou de reconhecer as suas dores, mas ele sempre reconheceu que o Senhor era a força da sua vida e que ele poderia enfrentar os processos sendo fortalecido por Deus. Nessa condição, primeiro, ele começa a ser perseguido de uma forma mais dissimulada. A Bíblia fala dele escapando, né, da lança, da tentativa de Saul feri-lo. Uma observação muito interessante em 1 Samuel 18, é que tão logo vence Golias, Davi é promovido. Né? Os ventos parecem todos ser favoráveis. A Bíblia diz que ele começa a liderar os exércitos de Saul, de uma forma plural. O que indica que ele foi alçado meio que a uma posição de general. Mas depois que o povo começa a recebê-lo com festa, depois das suas vitórias, e dizer que Saul matou milhares, mas Davi suas dezenas de milhares, Saul fica enciumado. E a Bíblia diz que Saul resolveu colocá-lo como chefe de 1000. Né? Se fosse usar uma linguagem de patente militar atual, parece que ele perdeu a posição de general e foi rebaixado meio que a capitão. Né? Ainda liderava, mas já não estava na mesma posição. Ou seja, aqueles aparentes ventos favoráveis pareciam estar mudando. Mas eu e você também precisamos entender que nessa escola, não apenas da vida, mas do propósito de Deus para nós, mesmo as dificuldades têm o poder de forjar em nós um caráter diferenciado. Né? Quando você olha para a vida de José, me faz ter mais ou menos uma ideia de que, dependendo da dimensão da promessa que Deus fez, o nível de tratamento tem que ser mais profundo.
né? Alguém disse que quando você vai construir um prédio alto, você tem que gastar muito mais tempo colocando fundamentos. E acredito que na vida, né, com Deus não é diferente. E nós precisamos entender esses processos. Depois, em segundo lugar, vem a parte da perseguição declarada, aberta. E agora Davi literalmente tem que fugir, né? E nessa fuga, uma outra etapa, não só do tratamento de Deus no seu caráter, mas do início da formação do seu exército começa a acontecer. A Bíblia diz que Saul, sempre que via um guerreiro valente, simplesmente o pegava e o trazia para o seu exército. Você não vê em Saul, né, aquele princípio de formação de líderes. Ele sempre estava atrás de pessoas prontas e capazes. Davi, forçosamente, trabalhou de uma maneira diferente. A Bíblia diz que quando ele se refugia na caverna de Adulão, se uniu a ele só gente boa. 1 Samuel 22 diz, uniram-se a ele os endividados, os amargurados de espírito e os levianos, né? Só gente boa. Todo mundo fugindo dos seus problemas, provavelmente encontrou em Davi alguma identificação. Mas esses homens, que quando Davi, no capítulo seguinte, 1 Samuel 23, tem uma palavra de Deus para defender a cidade de Keila do ataque dos filisteus, quando Davi chama os homens, eles disseram, nós já estamos com medo aqui, fugindo de Saul de ter que lutar contra ele. Você quer que a gente vá deliberadamente para uma luta certa contra os filisteus? É como se os caras dissessem para Davi, é ruim, né? De jeito nenhum. Eles bateram tanto o pé para não lutar, que Davi foi consultar Deus de novo. Para mim, não é perguntar para Deus se o senhor tem certeza, é perguntar, eu tenho certeza do que eu ouvi, é isso mesmo que o senhor me falou, que esse bando de covardes queria me ajudar? E quando Deus fala de novo com ele, Davi volta e diz, vocês vão lutar. E ali começa o treinamento. E esse povo que não parecia ser promissor, se torna ao longo do tempo, não apenas inspirado pelo exemplo, a liderança de Davi, mas eu creio por essa presença, pela capacidade, a presença de Deus que ele cultivava, né, em adoração. Você vê quantos salmos foram escritos e produzidos na perseguição. Os salmos não eram meros poemas, eram cânticos, né? Davi, como músico, devia cantar frequentemente. Eu imagino isso, porque lá em casa, o único que não sou músico sou eu, né? Aliás, tem gente que tem uma classificação musical, tem aqui são 0, eu sou negativo. Eu brinco, se eu cantar, a reunião acaba, né? Alguém disse que é batalha espiritual, pastor. Ele falou, se o senhor canta, nem demônio aguenta ficar perto, eles correm tudo. Mas lá em casa, eu tenho tanto minha esposa como meus filhos que amam música, né? A vida inteira, eu via essa turma cantando o dia inteiro. Não só o que eles compunham, muitas vezes eram, né, canções que vinham inspiradas por Deus, era aquele momento espontâneo, mas o tempo todo. Quem convive com o músico sabe que no mínimo ele vai estar assobiando, cantarolando alguma coisa para os cantos. E eu imagino o quanto aquele depósito de Deus na vida de Davi foi sendo derramado sobre os seus homens a ponto de inspirá-los. Quando finalmente Saul acaba morrendo, é que a perseguição termina, né? Acredita-se que Davi tenha sido perseguido de 15 a 25 anos por Saul. Tem pessoas que chegam a sugerir mais. Se ele de fato foi já rejeitado por Deus no segundo ano do reinado, como alguns acreditam, e Davi não teve tanto tempo liderando seus exércitos assim, tantos anos, né? O livro de Atos é o único que nos dá a informação do reinado de Saul, que durou 40 anos. Você não tem isso no Velho Testamento. Então, de fato, levou muito tempo até que a promessa de Deus se cumprisse. Mas quando isso aconteceu, Davi agora é alçado à posição não mais de soldado, mas de soberano, né? Foi ungido uma segunda vez diante da tribo de Judá. Uma guerra civil acontece com a casa de Saul, com a tribo de Benjamim, com os seguidores de Saul, mas finalmente todo o Israel se curva, reconhece Davi como rei, né? E a partir disso, Davi tem algumas atitudes que merecem a nossa atenção. Um dos seus primeiros atos como rei sobre todo Israel foi conquistar Jerusalém, né? Jerusalém, aquilo que viria a se tornar o coração do reino, a capital, ainda era uma fortaleza controlada e dominada pelos jebuseus. E eu acredito que isso é muito simbólico e significativo, porque Davi começa as suas conquistas de dentro para fora, exatamente como deveria ser a nossa santificação, nosso crescimento espiritual.
O segundo ato real, depois de ter o lugar onde ele poderia agora acolher um dos bens mais preciosos que a nação havia perdido, né? A arca do Senhor. A arca se perdeu nos dias de Saul. Saul, que não demonstrava zelo por Deus, nunca se importou, nunca fez nada. Davi, depois de conquistar a fortaleza dos Jebuseus, que se torna a conhecida cidade de Davi, Sião, ele diz: agora nós vamos trazer a arca de Deus. Ele não leva a arca de Deus para o tabernáculo, a tenda que estava abandonada em Siló. Davi levanta um tabernáculo diferenciado. Não tinha o restante da espécie do tabernáculo. Ele apenas traz a arca de volta, põe a arca no meio, e pela primeira vez a música é oficialmente instituída no culto a Deus. Ele não conduz o culto apenas com o sistema de sacrifícios, que era o modelo veterotestamentário. Ele simplesmente põe os levitas, né? E a Bíblia diz que eles não apenas cantariam. Nós lemos, segundo Crônicas, que os levitas profetizariam com a música. Ele cria um ambiente de exposição à ação do Espírito, e 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles estão em torno da arca, não para pedir nada, apenas para dizer: o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Lá no livro de Atos, nós vemos ele citando uma profecia de Amós, quando Deus diz: reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Lá no futuro, quando Deus olha para o Velho Testamento e ele sabe que todo aquele sistema, aqueles ritos cerimoniais não seriam repetidos, Deus diz: a única coisa que eu tenho falta e quero de volta é o tabernáculo de Davi. E aqui nós temos uma pista de algo pelo qual ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas chegamos ao ápice da glória de Davi, quando Deus faz o que nós chamamos de aliança davídica. Deus faz um pacto, Deus lhe promete um trono, uma dinastia e um reino eterno. Na verdade, eu particularmente acredito que isso é o que foi oferecido a Saul. Samuel diz que se ele não tivesse desobedecido, ele diz: o Senhor teria estabelecido o seu reino para sempre. O que significa para sempre? Não é que Saul não ia morrer. Não é que ele ia virar uma espécie de Highlander, né? Que se ninguém cortar a cabeça, vai passando de geração em geração. A Bíblia, na verdade, sugere com isso que a linhagem de Saul é que poderia ter permanecido no trono, e dela é que poderia ter vindo Cristo. Esse era o significado de um reino eterno, né? Da linhagem de Davi viria o Messias, que um dia se assentaria para reinar eternamente. Portanto, o trono da casa de Davi, né, seria um reinado eterno. Então a promessa não era apenas: olha, vai ficar na sua linhagem. A glória dessa promessa era: o Messias tão esperado virá da sua linhagem. Talvez se Saul não tivesse falhado, hoje a gente cantaria que Jesus é o leão da tribo de Benjamim, não de Judá. Mas o Deus que já sabia, presciente dessas falhas, já havia anunciado que o cetro jamais se apartaria de Judá. E nesse sentido, né, a gente tem algo tremendamente inspirador, porque muitas vezes nós imaginamos que as bênçãos, o reconhecimento, a recompensa que Deus pode dar são só momentâneas, né? E normalmente o cenário bíblico nos chama sempre a enxergar um galardão maior, eterno, posterior à nossa própria vida e para as gerações futuras. Mas um homem segundo o coração de Deus, que não era perfeito, ele acaba pecando, e pecando gravemente. Normalmente a gente quase só fala da parte do adultério com Batseba, mas não pensamos em algo ainda mais sério e grave, que foi o homicídio de Urias, um homem valente, um dos valentes de Davi, extremamente fiel a ele. E obviamente o Senhor fez questão de deixar registrado nas Escrituras, né, esse momento onde a advertência de Deus virá contra ele. Retrata alguns aspectos de Davi, e a revista destaca, em primeiro lugar, ele como um déspota, abusando do seu poder e da autoridade. Eu já descobri, gente, na Bíblia e na prática, que unção e autoridade são coisas que Deus dá, mas elas podem ser não só usadas, elas podem ser abusadas. E Deus sabe tratar com os seus. Assim como Davi falava para os seus homens: não levante a mão contra o ungido do Senhor. Ele é um problema de Deus, nós temos que esperar Deus resolver. Agora que Davi está nessa posição e erra, Deus olha para ele e diz: quem trata com você sou eu. Natan vem, traz uma palavra de confronto, né, que fala não apenas do adultério, não apenas do homicídio para encobrir o adultério, mas como Davi usou isso como uma oportunidade
de se apossar definitivamente de Batseba, que no estado de viuvez ele poderia se casar com ela. E a Bíblia diz, né, que de fato consequências sérias vieram sobre Davi e sobre essa sua atitude. Agora, algo que ao mesmo tempo a Escritura exalta e nós não podemos deixar de considerar isso, é que Davi se arrependeu profundamente do seu pecado. Né? Quando você vê Saul sendo rejeitado, parece que ele não está preocupado com a forma como Deus o vê ou como ele feriu a Deus. Ele está preocupado apenas com a reputação diante das pessoas. Ele quer zelar pela imagem. Depois de Samuel dizer que ele perdeu o trono, quando Samuel vai sair, ele segura, o profeta diz, você não vai a lugar nenhum, fica aqui e me honra diante do povo. Tipo, se eu não estou bem com Deus, o problema é meu. O importante é parecer que está. Não tinha nenhuma preocupação de consertar isso. Davi no Salmo 51, que é um salmo de arrependimento do seu pecado, ele diz no verso 4, contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mau. Né? Nesse momento, Davi estava muito mais preocupado com a sua condição diante de Deus, do que com a reputação diante dos homens. A prova disso é que quando Absalão se revolta contra ele, Davi foge de Jerusalém, larga tudo para trás. Ele dá um perdido no reino. É como se ele dissesse, nada disso importa. Eu preciso resgatar a dignidade do meu relacionamento com Deus. Ele não estava ligando para o reino. Saul não estava ligando para Deus, queria preservar o reino. Davi, de alguma forma, diz, nada disso tem valor. E se não é os seus homens tomarem a atitude de defendê-lo, ele provavelmente teria desistido de tudo aquilo. Mas a beleza da história de Davi é que ela termina com uma história de restauração. E eu gostaria que você pudesse anotar em algum lugar um texto que eu vou ler, que não está aí na revista, que é 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Depois da Bíblia relatar o pecado de Davi, ela nunca mais toca no assunto. Ela nunca mais nos lembra o que é que Davi fez, a não ser para fazer essa observação. 1 Reis, capítulo 15, versículo 5 diz, porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. A Bíblia trata o problema de Urias, não só de Batseba, como exceção e não como regra. A Bíblia diz, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Não se apartou dos mandamentos do Senhor, a não ser nesse caso. Isso me faz entender como Deus nos olha. Muitas vezes nós imaginamos que o que nos define é mero e simplesmente um erro. A Bíblia não definiu Davi pelo seu erro. No Novo Testamento, ele é chamado pelo próprio Jesus e pelos apóstolos de profeta. Ele é retratado ainda no futuro, mesmo depois da sua falha, de um homem segundo o coração de Deus. Porque muitas vezes nós achamos, Deus falou isso antes, quase como se Deus não soubesse o que Davi faria depois. Então a gente imagina, não, Davi era homem segundo o coração de Deus até ter errado. Deus continua falando isso depois. E ele diz, ele andou na minha presença, ele fez o que era reto aos meus olhos, a não ser nesse caso. Deus diz, foi exceção. Não a regra, não o padrão. Ainda assim houve arrependimento. E por causa disso, apesar de todas as consequências que são inevitáveis quando pecamos, nós também podemos enxergar um desenho de que houve restauração na vida de Davi. Essas coisas, eu não sei você, mas elas me inspiram. E eu gostaria de trazer aqui um pouco de luz a respeito de uma das razões pelas quais Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus e de alguém que executaria a vontade de Deus. Para mim, o executar a vontade de Deus não foi só a forma como ele governou, cuidando bem do povo, cuidando bem da nação, mas em primeiro lugar, quando você pensa em termos de propósito, a aliança que Deus firmou com os patriarcas lá atrás, Abraão, Isaque e Jacó, era de conceder a eles a terra de Canaã. Deus avisa a Abraão em Gênesis 15, olha, a sua geração vai ficar 400 anos em terra alheia. Eles serão reduzidos à escravidão, mas eu vou visitá-los, eles vão sair com grandes riquezas e eu vou trazê-los de volta à terra. Então nós vemos que nos dias de Moisés, depois de cumprido aquele prazo, Deus tira a nação do Egito, né, a nação de Israel lá do Egito,
traz esse povo rumo à terra prometida. Mas a primeira geração que saiu já falhou em relação ao propósito de Deus. Eles não creram para vencer os inimigos, não creram na provisão de Deus, se assustaram diante das dificuldades, se rebelaram contra o Senhor. Então aquela geração toda morre no deserto, a não ser Josué e Caleb. Deus diz, esses porque tiveram um coração diferente vão entrar. Podemos colocar nessa lista dos que perduraram Eleazar, que já tinha sido ungido, sumo sacerdote no lugar de seu pai Arão, mas o resto ninguém entrou. E agora essa geração de Josué entra, conquista a maior parte da terra, mas não toda ela. Em Josué 13, verso 1, a Bíblia diz que ele já era velho, e Deus diz para ele, ainda há muita terra para conquistar. Porque o povo foi conseguindo espaço, se acomodou, alguns inimigos davam mais trabalho, e eles não quiseram lutar até o fim. Gerações depois, quem vai cumprir aquele plano que ainda nunca tinha se cumprido, de a terra ser possuída na sua totalidade, foi Davi. Quando Salomão se senta no trono, a Bíblia diz que havia paz. Todos os inimigos já haviam sido subjugados. Salomão pôde construir tanta coisa, porque não tinha guerra para fazer. Não apenas o templo, seus palácios, fortalecer economicamente a nação, porque Davi subjugou todo mundo, não deixou sobrar nenhum inimigo. Quem não foi exterminado foi subjugado a trabalhos forçados. E ele leva o povo a experimentar a plenitude daquilo que Deus tem. Quando você pega um paralelo, eu e você precisamos entender que o propósito de Deus na nossa salvação não era só nos tirar do Egito, do mundo e do pecado. Deus quer nos levar para um lugar de abundância, para um lugar de plenitude. E eu e você precisamos carregar a mesma determinação de Davi. Nós não vamos nos acomodar com 60%, 70%, 80% da plenitude. Nós queremos tudo o que Deus tem. E nessa determinação, Davi, como homem que cumpriu a vontade de Deus, se torna uma referência, um modelo positivo para mim e para você. Quando pecou, é um modelo a não ser seguido. Nos lembra do quão caro se torna o pecado. Se existe a frase que o crime não compensa, o ditado popular, imagina o pecado. Ele sempre deixa um rastro que não justifica um prazer tão rápido e passageiro, e consequências tão desastrosas e dolorosas. Mas ainda assim, apesar disso, na disposição de se arrepender, de se humilhar diante de Deus, de reconhecer que Deus não despreza um coração contrito. Davi também nos ensina uma importante lição. Mas eu creio que os dois aspectos principais estão nessa frase: o homem segundo o coração de Deus e aquele que executará a minha vontade. O executar a vontade, nós temos essa visão, esse vislumbre do cumprimento do propósito de uma forma mais abrangente. Mas quando falamos do homem segundo o coração de Deus, a gente já viu, e eu vou repetir, que isso não diz respeito à perfeição, mas diz respeito a um alinhamento de coração. Eu acredito que isso tem que fazer e você entendemos algo. Davi tinha uma determinação de se conectar com Deus, que ela tem que chamar a nossa atenção. No Salmo 27, no verso 4, Davi faz a seguinte declaração. Eu acho que isso merece também aqui a nossa atenção e uma observação. Salmo 27, 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pensa num camarada que, como rei, podia ter praticamente qualquer coisa. Mas, além disso, era alguém que tinha crédito diante de Deus. Quando Natã vai confrontá-lo pelo pecado envolvendo Batseba, ele diz assim: olha, Deus te deu as mulheres da casa do seu senhor. Quando você herdou o palácio, veio um harém junto. Ele diz: e se tudo o que ele te deu, além desse aspecto, fosse pouco, ele teria te dado mais. Natã diz isso. Se você ainda achasse que o que Deus te deu era pouco, pedisse para ele, ele te daria mais. Você não devia ter feito o que fez. Um cara que podia dizer para Deus: eu quero mais do que você já deu. Ele simplesmente se posiciona e diz: eu estou focando numa coisa. Uma coisa eu peço. E eu vou buscar isso. Eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero comunhão com Ele, relacionamento. Para mim, um dia de culto na semana não basta. Eu quero comunhão contínua, eu quero relacionamento diário com Ele. Mas Davi, você quer estar lá todo dia porque precisa dele só para resolver problema? Não. Aí que você vai entender. Quando Davi coloca a arca,
como centro do seu tabernáculo. O tabernáculo de Davi não tinha pompa nenhuma, glória nenhuma. O que Salomão levantou depois era algo extraordinário. Aliás, isso incomodava Davi. Ele diz, como é que eu habito num palácio e a casa do Senhor numa tenda? Ele queria oferecer algo melhor, mas Deus nunca quis a pompa externa. O que Deus queria, o que Davi deu, foco, atenção. Eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias. A casa do Senhor, naquele momento, não era o tabernáculo caído de Siló, não era o templo de Salomão, que ainda não tinha sido construído. Davi ia para aquela tenda, onde os músicos, os levitas estavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, adorando, declarando, o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. E diz, eu quero contemplar a sua formosura. E dizia, Deus é extraordinariamente belo, seus atributos são inesgotáveis. Eu quero admirar Deus, eu quero ficar babando em quem Ele é. Ele diz assim, e meditar no seu santo templo. A palavra traduzida meditar aqui significa examinar e estudar. Para mim, ele não está falando meramente de abrir o rolo da lei, o que o rei tinha que fazer diariamente, era a ordenança da lei de Moisés, mas ele está falando mais do que isso. Ele está dizendo, Deus, eu quero te estudar, eu quero te conhecer melhor, eu quero aprofundar de maneira prática o entendimento de quem o Senhor é, dos seus atributos. Eu, particularmente, consigo olhar para Davi e ver um camarada que a gente pode classificar como alguém fascinado por Deus. E quando a gente pensa no paralelo que isso tem para nós hoje, para o nosso tempo, para os nossos dias, eu e você precisamos levar em conta o que é que Deus está procurando. Jesus classificou como maior mandamento, amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, entendimento e força. E disse, é o maior mandamento, não tem nada mais importante do que isso. Quando você se questiona o que é que Deus está procurando, Jesus diz em João 4:24 que o Pai procura adoradores. Ele nunca disse que o Pai procura adoração. Porque o que Deus quer não é o seu culto, quem Deus quer é você. Adoração é a forma através da qual você vai a Ele, mas Ele está atrás de você. Ele está atrás de gente que se aproxime dEle, não apenas interessado no que Ele pode fazer, mas gente que tenha esse coração de dizer, eu quero desfrutar de quem o Senhor é. Eu não estou dizendo que o que Deus fará por nós não é importante e nem que tenha que ser evitado. Mas quando você olha para a geração de Eli, que foi a geração que perdeu a arca, que simbolizava a presença de Deus, eles levam a arca para o campo de batalha, quando a apostasia já estava instalada, o povo já não ia a Siló adorar a Deus, o culto estava esculhambado, tinha prostituição na casa de Deus, ninguém estava nem aí para Deus. Mas na hora que eles perdem a primeira batalha contra os filisteus, eles trazem a arca como se fosse uma espécie de amuleto, de talismã. Vão trazer a presença de Deus, que eles já não cultivavam em amor, reverência, temor e adoração. Vão trazer a arca para o campo de batalha, porque livramento pelo menos ela nos dá. Essa foi a geração que perdeu a presença de Deus. Porque quem busca a Deus só pelo que Ele faz, vai acabar perdendo a capacidade de desfrutar quem Ele é. Mas a geração de Davi traz a arca com nenhuma outra intenção, a não ser dizer, nós vamos enchê-lo de adoração, de amor, de reverência, de honra, porque Ele é digno disso. E a geração de Davi, que não parecia pedir tanto, foi uma das que mais experimentou o que ele pôde fazer, porque Deus foi alargando o reino, todos os termos de Davi, e ele foi uma geração de conquista. Porque diferente da de Eli, quando você busca a Deus pelo que Ele é, inevitavelmente, você também vai desfrutar daquilo que Ele faz. Mas na vida de Davi, nós podemos dizer que isso era mais efeito colateral, né, do que o propósito central. Era mais consequência do que a razão pela qual ele buscava a Deus. E quando eu olho para Davi, eu percebo a importância de que eu e você possamos entender o que Deus espera. Ele quer que nós o busquemos. A Bíblia diz que Deus, de um só homem, Atos 17, Paulo pregando em Atenas, diz que Deus de um só homem fez todas as raças e tribos dos homens. E aí ele diz no verso 26, para que o buscassem. Perdão, no verso 27, para que o buscassem. A razão pela qual eu e você existimos é buscar a Deus. Mas não adianta só cumprir o protocolo da existência, porque a busca que dá resultado é aquela onde a coisa certa é feita do jeito certo. Como? De acordo com Jeremias, capítulo 29, né? E o conhecidíssimo versículo 13, Deus diz, buscar-me-eis e me achareis,
Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, apesar de existir para buscar Deus, a busca que dá resultado, que nos leva a encontrá-lo, é quando eu e você fazemos de todo o coração. E quando eu olho para Davi, né, eu vejo um adorador, alguém que queria contemplar a beleza de Deus, que entendia que Deus é um ser inesgotável. Eu não sei se você já percebeu, mas em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 8, nós temos uma cena que é praticamente uma repetição do que está registrado lá em Isaías, no capítulo 6. Isaías 6, ele diz que vê os serafins à volta do trono de Deus. Particularmente, durante muito tempo, eu ensinei que serafim era uma categoria angelical. Hoje eu não sustento essa afirmação, pelo menos não como algo indefensável. Porque não existe outra repetição desse termo na Bíblia. Mas a expressão serafim, ela significa aquele que arde, aquele que queima, no hebraico. Talvez isso possa ser muito mais um adjetivo daqueles seres, do que necessariamente uma classificação de categoria. Isaías diz que vê eles à volta do trono, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isso acontece com Isaías mais ou menos 700 anos antes de Cristo. O apóstolo João, em Apocalipse 4:8, ele faz um registro, e esse registro acontece perto do ano 100 depois de Cristo, ou seja, nós estamos falando aí de quase 800 anos depois. Ele simplesmente descreve esse cenário que eu gostaria de ler para você. Apocalipse 4, verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Ele está reproduzindo a descrição do que Isaías viu. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Outra tradução diz, por dentro e por fora. Eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora pensa comigo, eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite. Não param. É ato contínuo o que eles estão fazendo. O que João está descrevendo aconteceu 800 anos depois. Isso não significa que eles começaram quando Isaías viu, e nem que eles terminaram quando João relatou. Mas entre a visão de um e de outro, e a Bíblia diz que eles não param, não tem descanso, nem de noite, nem de dia, já fazia 800 anos. Agora tente se colocar no lugar desses seres. E vamos falar aí de 100, 200 anos se a gente vivesse tanto. Eu fico imaginando o que seria para nós passar 200 anos repetindo, todo dia, noite e dia sem parar, Santo, Santo, Santo. Eu acho que depois de uns 200 anos, a gente já se imaginaria assim: Santo, Santo, S-A-N-T-O. A maioria de nós imaginaria um tédio ficar repetindo isso. Mas não é a forma e o desenho como eles são vistos. Eles estão santo, santo. Sabe por quê? Deus é um ser inesgotável. Não é mera repetição. A Bíblia diz que esses seres são cheios de olhos por dentro e por fora. Alguém diz somente 2, como o meu e o seu, não seriam suficientes para contemplar tamanha beleza. O que eu enxergo por trás disso é que Deus é um ser inesgotável. E quando Davi capta isso, eu quero estudar, eu quero conhecer, eu quero descobrir quem Deus é, eu quero admirá-lo. Isso nos permite crescer no nível de revelação de forma diferenciada. E nós precisamos trazer essas coisas para a nossa prática de vida cristã. Embora eu e você, a semelhança de Davi, não seremos reis sobre toda a nação de Israel, ao que nós podemos entender. Ele diz no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Repita isso comigo, diga: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, quando eu e você conseguimos entender essas verdades por meio desse paralelo, eu particularmente confesso, isso inspira meu coração, né? Davi, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, ele provavelmente, no aspecto da tipologia, seja, como diz o autor da lição na revista, apenas um reflexo diluído do rei segundo o coração de Deus, Jesus, que ouve o Pai Celeste dizer: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me deleito. E algo que vale a pena a gente terminar aqui destacando,
qual a razão de Davi ser identificado como rei pastor. No Salmo 78, versos 70 e 71, a Bíblia diz assim: também escolheu a Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. Deus olha para esse menino e diz: ainda quero você como pastor, mas em vez de cuidar dessas ovelhas, desse tipo de ovelha, eu quero que você cuide das minhas. É interessante que mesmo levantando e alçando ele a posição de um monarca, de um rei, Deus diz: eu quero esse coração de pastor. E Davi, que tinha esse coração de pastor, na verdade ele entende que isso era algo que o próprio Deus manifestava. Quando o Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele começa a estabelecer um paralelo que deveria inspirar o nosso cuidado, né? E eu acho interessante, e a gente também pode observar, né, que ele supria as necessidades dos filhos de Israel, como se fora um pastor cuidando das suas próprias ovelhas. Em Mateus, no capítulo 2, e no versículo 6, a Bíblia diz assim: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Né? Aqui nós temos uma citação de Miqueias, capítulo 5, verso 2 sendo feita, e ela está relacionando isso, não meramente com a pessoa de Davi, que a essa altura do campeonato já havia governado. Estava falando de alguém que a semelhança de Davi, que é um tipo de Cristo, viria para apacentar o seu povo. E ele é chamado do nosso sumo pastor, o nosso supremo pastor, né? E essa beleza toda de ver alguém perfeito como Davi, mas cujo coração sempre se manteve alinhado com a busca, e apesar de um escorregão, não se permitiu se deixar ser vencido pelo pecado ou se distanciar de Deus, se humilha, se arrepende, enfrenta suas consequências, né? Mas se mantém conectado com o Senhor. Faz com que no Novo Testamento ele nunca seja referido pelo erro que cometeu, mas sim pelo coração que teve. E que isso possa inspirar a minha e a sua caminhada com o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado.